Você já tentou ajudar alguém e de repente você percebe que essa pessoa não está gostando da sua ajuda ou parece que essa pessoa está incomodada? Simplesmente ela, além de não agradecer, ela começa a achar ruim com você por você tê-la ajudado. Não é estranha essa situação? Pois é, existem pessoas que parecem que elas gostam da situação que estão vivendo, apesar de nós que estamos do lado de fora, percebemos que essa pessoa precisa de ajuda. Mas fato é que enquanto essa pessoa não entender que ela precisa de ajuda, talvez ela vai usar esse problema dela, seja emocional, financeiro, qualquer tipo de circunstância, ela vai usar isso como uma muleta ou como uma desculpa para deixar de fazer outras coisas. Então, quando você vai lá resolver esse problema sem que essa pessoa queira que esse problema seja solucionado, isso parece até um pouco estranho, mas isso acontece. Isso a pessoa pode entender que você está atrapalhando ela usar aquilo ali. Né? Eu demorei muito para entender isso, já tentei ajudar várias pessoas em vários momentos, e aí a gente se envolve, sabe, de corpo e alma, como diz, a gente envolve ali financeiramente, a gente se envolve emocionalmente, a gente se envolve correndo até riscos, né? Mas você quer o bem daquela pessoa, porque você que está do lado de fora entende que ela precisa sair daquela situação, seja ela qual for, como eu disse, seja financeira, seja de questões de vício, de questões de saúde, emocional e tudo mais. Mas uma coisa eu aprendo quando Jesus se encontra aqui em Lucas, capítulo 18, verso 34, fala que quando Jesus estava se aproximando de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. E ele estava fazendo o quê? Pedindo esmolas. Então, para e pensa, um cego, ele vai fazer o quê? Ele não tem como ele trabalhar e fazer alguma coisa, ele pedir esmolas. Ele ouve um barulho de uma multidão e ele pergunta o que é aquilo. Eles vão dizer, olha, Jesus o Nazareno está passando. Então ele grita e ele fala o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então os que iam à frente estavam repreendendo ele para que ele calasse. Mas cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, ele está pedindo ajuda. Tá. Jesus para e ele pede que trouxessem a ele o cego. E quando ele chega, Jesus pergunta para o cego. Presta atenção, Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Não parece uma pergunta estranha? Não é meio óbvio que o que um cego quer? Bem, é necessário você entender, e eu também demorei para entender isso, mas eu pego esse trecho como uma lição. Que apesar de óbvio para quem está do lado de fora, é bom que a pessoa que vai receber a ajuda saiba, primeiro, que ela precisa da ajuda e saiba o valor dessa ajuda, para que ela saiba valorizar o que ela está recebendo. Então, Jesus fala: o que você quer que eu lhe faça? E ele responde: Senhor, que eu possa ver novamente. Então Jesus diz: pois então vá, né? Então veja, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então para pensar isso aqui. Um cego, o que ele precisa? Ele precisa ver. Então por que Jesus pergunta para ele? Eu acredito que tenha outros sentidos nessa pergunta, mas um deles que me chama a atenção é que isso me ensinou a perguntar para as pessoas, porque apesar de parecer óbvio que um cego precisa ver e o que ele vai querer. Ora, até então ele chamava outras pessoas e o que ele queria? Ele pedia esmolas. Mas quando ele vê Jesus e ele ouve falar quem estava falando, é Jesus o Nazareno, ele o identifica. Ele identifica Jesus como o filho de Davi. Ou seja, ele entende que ele é o Messias e que cura viria da sua parte. Então ele não pede esmolas para Jesus. Talvez algumas pessoas poderiam pensar que ele queria pedir esmolas para Jesus. Não incomoda ele não, né? Mas não era isso que ele estava querendo. Ele queria ver. Então Jesus vai lá e cura este cego. É muito importante, aqui eu quero deixar isso como uma lição que para mim foi importante, depois de várias e várias vezes quebrando a cara, talvez eu ainda vou quebrar a cara outras vezes, né? Tentando ajudar as pessoas. Sempre que a gente vê, a gente tem um coração misericordioso, né? Digamos assim. E aí você quer tomar frente, quer fazer as coisas ali sem perguntar para essa pessoa. E a pergunta, ela pode parecer óbvia, né? Mas é necessário que essa pessoa entenda, primeiro, que aquilo realmente é uma necessidade dela,
E segundo, que alguém está se esforçando para fazer aquilo, não para que você venha receber reconhecimento, ou coisa desse tipo, mas para que essa pessoa venha saber que até mesmo da parte de Deus, o Senhor tem feito alguma coisa por ela, usando as pessoas, é óbvio, mas é necessário que ela se desperte para isso, porque acontecem circunstâncias em que você ajuda alguém, você tira ela daquela situação e depois a pessoa reclama de você ter tirado dela o único motivo que ela tinha para reclamar na vida. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que você pensa. Então, aprenda a fazer como Jesus. Pergunta para um cego: o que você quer que te faça? Parece óbvio. Eu quero ver. Mas, apesar de ser óbvio, é necessário que desperte a consciência daquele que precisa, de que ele realmente queira sair daquilo ali. Tá bom? Então, isso para mim tem sido importante. Eu achei por bem compartilhar com os irmãos. Deus te abençoe e ore por nós. Fica com Deus.